Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre duas fases da Era Vargas. A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil. Então, vamos lá? Bem, o que estava acontecendo um pouco antes de Getúlio Vargas subir ao poder? O Brasil vivia a chamada República Oligárquica, que nós falamos nas aulas anteriores. Ou seja, as oligarquias, as pessoas mais ricas, os fazendeiros, tinham os poderes políticos em suas mãos. Eles que manipulavam o jogo político no Brasil. Entre eles estavam os coronéis. Os coronéis usavam e abusavam do seu poder. E por causa disso, havia o voto de cabresto, aquele que nós vimos em que os coronéis exigiam que a população, que dependia deles, votasse em quem eles quisessem. Além disso, havia a política dos governadores, ou seja, o conchavo político que existia entre eles para um apoiar o outro nas eleições e não perderem os seus cargos, nem seus privilégios e benefícios. Diante disso, as eleições para presidente sempre circulavam em torno de candidatos de São Paulo e de Minas Gerais. Eram os mais fortes e geralmente venciam. Havia um conchavo político entre esses políticos de São Paulo e Minas Gerais para que eles se elegessem. Eles tinham um acordo entre eles para que, num determinado momento, um presidente fosse de São Paulo e, no outro momento, fosse um presidente de Minas Gerais. Porém, em 1930, muita coisa mudou nessa estrutura, porque as eleições foram disputadas entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Havia e sempre há outros candidatos, mas os mais fortes eram Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes era um candidato de São Paulo, representando o estado de São Paulo, e quem apoiava o Júlio Prestes eram os paulistas. O presidente da época era o Washington Luiz, e ele apoiou o Júlio Prestes, que era um paulista. Porém, se ele, Júlio Prestes, era paulista, e o Washington Luiz, sendo presidente da época, também era um paulista, o Washington Luiz não estava cumprindo o acordo com os mineiros, porque era para ele, naquele momento, apoiar um candidato de Minas Gerais, e ele não apoiou. Então, os mineiros, insatisfeitos com a política e a conduta de Washington Luiz, resolveram dar o apoio para Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas teve o apoio dos mineiros, dos paraibanos, porque o vice dele era paraibano, era o João Pessoa, e de outros estados do Brasil. Então, muita gente estava apoiando Getúlio Vargas. E acreditava-se que Getúlio Vargas era o vencedor dessas eleições. Vamos analisar esta imagem. Em que ficamos? Getúlio Vargas e Júlio Prestes estão puxando a cadeira presidencial. JP é Júlio Prestes, GV, Getúlio Vargas. O mais baixinho, Getúlio Vargas. O Júlio Prestes é o mais alto. Então, essa imagem é uma caricatura do que estava acontecendo naquela época. Quem venceu as eleições? E aí é que está. As eleições, elas foram vencidas por Júlio Prestes. Acreditava-se que seria Getúlio Vargas porque ele tinha mais apoiadores, mas quem venceu foi Júlio Prestes. E aí os apoiadores de Vargas não aceitaram o resultado e resolveram, então, impedir que Júlio Prestes assumisse. E assim eles fizeram com o apoio das Forças Armadas, principalmente os tenentes que já haviam feito uma revolução contra o governo. E aí eles deram o poder para Vargas. Vargas assumiu como presidente provisório. Era para Vargas ficar no poder por um período até que houvesse novas eleições. E nesse momento, em 1930, começa a Era Vargas. A Era Vargas foi um longo período. Getúlio Vargas ficou no poder durante muitos anos. E os historiadores, eles dividem
o governo Vargas em 4 fases, como o governo provisório, de 30 a 34, que era para ele ficar provisoriamente, o governo constitucional, que nós vamos entender por que tem esse nome, que foi de 34 a 37, o Estado Novo, que foi a ditadura Vargas, de 37 a 45. Aí ele ficou um tempo afastado da presidência, depois veio como candidato e venceu as eleições, assumindo em 1950, e ficou até 1954. O governo provisório de Getúlio Vargas foi o quê? Como eu falei, o nome já diz, provisório. Era para Vargas ficar no poder por um período provisório, até ser feita uma nova Constituição, um novo conjunto de leis, isso que é a Constituição. E essas leis iriam arrumar novas eleições. E aí Vargas foi ficando, e nada da Constituição sair. Isso provocou uma revolta nos que eram contrários a Vargas, os paulistas. Então, os paulistas fizeram uma revolução, exigindo que Vargas fizesse logo essa nova Constituição e que houvesse as novas eleições. Essa revolução ficou conhecida como constitucionalista ou Guerra Paulista. Se vocês assistiram a novela Éramos Seis, mostra essa Guerra Paulista. A novela mostra esse período da história, tá? Então, eram os paulistas contra Getúlio Vargas. Aí, de tanta pressão, em 1934, foi feita uma Assembleia Constituinte, elaboraram uma nova Constituição e a Constituição foi aprovada, ok? O que essa Constituição estabelecia? Uma rearrumação, um rearranjo da eleição no Brasil, do modo como as eleições aconteciam. Foi estabelecido o voto secreto e o voto feminino, porque antes o voto era aberto e as mulheres não podiam votar. A partir de 34, elas ganharam o direito de votar, conquistaram o direito de votar. Foi estabelecida a justiça eleitoral para evitar as fraudes na eleição. Instituiu-se o ensino primário gratuito, ou seja, todas as pessoas tinham direito de estudar até o ensino primário e de forma gratuita, o governo deveria oferecer. Foi criada a Justiça do Trabalho para regulamentar a vida dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores não tinham seus direitos respeitados. E aí, nessa época, foi criada a Justiça do Trabalho para regulamentar isso, e alguns direitos foram concedidos aos trabalhadores, né? Foram conquistados pelos trabalhadores. A jornada de trabalho tinha que ter 8 horas por dia, mais do que isso é considerado hora extra, descanso semanal remunerado, férias, indenização sem justa causa, né? Quando a pessoa é mandada embora sem um motivo plausível, ela tem que receber uma indenização, proteção ao trabalho do menor e da mulher, estabilidade à gestante para que quando a mulher engravidasse, ela pudesse retornar ao trabalho, e foi estabelecida também que as eleições do próximo presidente seriam indiretas. O que isso significa? Significa que o parlamento, os deputados e senadores iriam escolher o presidente e não o povo, e assim foi feito. Em 1934, os parlamentares decidiram que Vargas continuaria como presidente. O povo não elegeu Vargas mais uma vez, tá? Ele foi eleito indiretamente. Significa o quê? Significa que os parlamentares, os deputados e senadores escolheram Vargas. Porém, isso estava estabelecido por lei. E aí, Vargas estava legalmente no poder a partir desse momento. Então, não haveria mais críticas a ele por causa disso. Os paulistas criticavam Vargas dizendo que ele estava no poder de forma ilegal. Com a Constituição estabelecendo que o presidente iria ser eleito de forma indireta, Vargas ficou no poder de maneira legal, porque foram os deputados e senadores que escolheram e determinaram isso, tá? E por que fizeram isso? Porque Vargas tinha muitos opositores políticos que queriam derrubá-lo do poder, tá? Não aceitavam a vitória dele, né? A conquista dele, que nem foi uma vitória, mas foi uma conquista. E alguns historiadores chamam de golpe, né? Porque ele tirou alguém que foi eleito e assumiu, ele e as pessoas que apoiavam ele. Então, os paulistas criticavam muito isso.
Então, houve essa manobra política para Vargas continuar no poder e não correu o risco de perder as eleições. Por isso que naquele ano não houve eleições diretas. As eleições foram indiretas, ok? Só que foi um período muito difícil para Vargas, porque o Brasil estava enfrentando muitos problemas financeiros, provocados por uma crise que começou nos Estados Unidos em 1929 e foi se arrastando para outros países e outros anos, além de 1929, tá? Porque os Estados Unidos tinham muitos negócios com esses países, inclusive o Brasil. O Brasil vendia café para os Estados Unidos, eles eram os nossos maiores compradores de café e pararam de comprar. Então, metade do café brasileiro deixou de ser exportado. Sobrava café, né? E aí os cafeicultores começaram a ter vários prejuízos. Neste contexto, havia dois grupos políticos rivais ao governo Vargas, que eram os integralistas e os aliancistas. Ambos queriam retirar Vargas do poder através das eleições e estavam contando com as eleições para que Vargas saísse do poder. Só que, mais uma vez, vai haver uma manobra política em 1937 e essas eleições tão sonhadas não vão acontecer. E aí nós vamos ver isso na próxima aula, ok, pessoal? Por hoje é isso. Tchau, tchau!